Boa noite, todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu sou Paulo Barros, eu sou membro do grupo gestor do Vivendo Valores da Educação, que é responsável pela terceira segunda-feira do mês, por essa programação de segundas de qualidade. E obviamente fica a cargo do Vivendo Valores da Educação, que é uma abordagem educacional fundamentada em princípios do holismo, da espiritualidade, e uma iniciativa que surgiu em 1996, com a junção de diferentes organizações, indivíduos, instituições, por exemplo, a Brahma Kumaris, o Claustro de Educação do Unicef, uma ONG chamada Educadores Globais. E a partir daquele agosto de 1996 foi plantada a semente do Vivendo Valores da Educação, e aí já estamos quase chegando, né, aos 30 anos, né? E hoje nós vamos falar de uma temática muito interessante, que é juventudes e educação em valores humanos. E eu não vou falar só, hoje tem um convidado muito especial, uma pessoa muito querida, um amigo e um, um voluntário, um colaborador do Vivendo Valores na Educação, Cidinho Marques. Cidinho é pedagogo, professor universitário, pós-graduado em neuropsicologia e mestre em educação. Atualmente faz doutorado em psicologia e é psicanalista em formação. É trainee em programação neurolinguística, palestrante motivacional e tem certificado internacional em psicologia positiva. E é autor de 4 livros, tá? A proposta hoje é uma conversa, né? Uma conversa de dois amigos, professores, tá? Cada um na sua área, e obviamente que a conversa é para todos aqui presentes. No final, nós vamos, com a ajuda da Valdete, nós vamos interagir com vocês, com perguntas ou opiniões. E eu propus o Cidinho, nós nos propomos um ao outro, assim, uma conversa. Cidinho, como eu, é um educador, né? Mas Cidinho na verdade, eu não sei se eu vou falar a coisa certa, ele é dono de uma escola, ele é proprietário de uma escola, né? Ele é gestor escolar, e, e ele mora em São Luís, onde age profissionalmente, né? E faz um doutorado dele na Argentina, né? E é uma pessoa extremamente, já teve programa de televisão também, uma pessoa tem um canal no YouTube muito interessante que depois vocês podem acessar. E a ideia é nós conversarmos. A minha experiência como um professor de escola pública em Fortaleza, trabalho com jovens, e Cidinho Marques como um educador que tem uma experiência ampla de sala de aula em todos os níveis e educacionais e também como gestão. E nós conversamos, né? Que a escola dele trabalha com educação infantil, fundamental e média, a minha com educação para ensino médio, para jovens, né? E nós vamos discutir dentro de uma perspectiva de juventudes, né? Por que que se usa esse termo juventudes e não juventude? Atualmente, os pesquisadores usam o termo no plural porque entendem que não há uma juventude homogênea. Ainda que seja numa cidade, numa mesma escola, os jovens são diferentes culturalmente, ideologicamente, comportalmente, enfim. Muitos jovens começam a sua juventude bem mais cedo por questões diversas, outros prolongam a sua juventude para uma idade mais avançada,
E isso varia muito de sociedade para sociedade, de país para país. E, a ideia é que nós começássemos a essa conversa, né? Primeiro dando boas-vindas ao Cidinho e agradecendo imensamente por ele ter, né, gentilmente encontrado um espaço na sua agenda para estar aqui hoje conosco. E, e eu gostaria de começar propondo uma questão a ele para nós podermos discutir sobre ela, né? E a partir da própria escola dele, né? Cidinho, sua escola destaca-se pela prática de educação humanizada, objetivando uma formação holística dos estudantes. Fale-nos um pouco sobre o COC, que é o nome da sua escola. Inclusive, você poderia falar um pouco da escola, né? Perdoe-me, é, já interrompendo. Eu tive o prazer de estar na escola do Cidinho 3 vezes, dando formação do Vive, e eu pude constatar o trabalho belo que eles fazem lá, né? De educação em valores humanos, né? E eu gostaria que você falasse dela, assim, enquanto instituição, para depois a gente entrar na questão propriamente dita. Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo e me vendo. Antes de começar a falar um pouco sobre o nosso COC, o SEI-COC, mas na verdade é mais conhecido como COC, que é uma franqueada da rede COC brasileira, e dá boa noite não só para o Paulo, como para a Brahma Kumaris, os membros da Brahma Kumaris que estão participando, e boa noite mais do que especial a quem está participando, está prestigiando, está nos dando esse presente de também usar o seu tempo para nos ouvir e também para interagir. Eu quero dizer que é uma grande alegria para mim. E digo isso com muita sinceridade, muita sinceridade. É uma grande alegria, é uma satisfação espiritual, é uma satisfação espiritual. Posso garantir estar atendendo a essa demanda, essa solicitação do Vive, do nosso querido Vivendo Valores, porque por pelo menos duas razões, pelo menos, há mais, mas pelo menos duas razões. Uma, a enorme gratidão que eu tenho de ter conhecido a Brahma Kumaris, de ter ido à Índia 2 vezes pela organização Brahma Kumaris, e de ter conhecido o Vive e de ter tido o apoio da Brahma Kumaris e de outras pessoas para implantar nesta minha escola o programa Vivendo Valores na Educação, que nós começamos há exatamente 21 anos atrás. Há 21 anos que a gente existe como COC, como Escola de Educação Básica, e há 21 anos que o programa é utilizado. Este ano nós demos um salto, nós implantamos o programa em todas as séries, com material didático, com professores treinados, capacitados, inclusive pelo Paulinho. Desculpem, eu chamo de Paulinho porque a nossa intimidade, nossa amizade é grande. Então é o Cidinho que agradece ao Paulinho tantas vezes que ele colaborou conosco e que continua colaborando. A nossa escola foi fundada, a gente a nossa origem é uma escola de inglês. Há 40 anos, 45 anos, quase meio século, que a gente trabalhou com ensino de inglês. E a metade desses 45 anos foram exatamente ocupados por uma demanda pedida pelos próprios pais. Eu acho importante contar um pouquinho dessa história, porque tem a ver com Vive, tem a ver com Vivendo Valores. Nós tínhamos essa escola de inglês, que nós nos desfizemos, vendemos há cerca de 4 anos atrás. Vendemos a escola devido a muitas razões de ocupação, etc. Mas nunca tínhamos pensado em abrir uma escola de educação básica, eu e minha família. É um grupo familiar que é composto, hoje é composto do COC,
e de 2 faculdades. Uma faculdade presencial e uma faculdade online. Mas tem também o filhote, o mais novo, que é o Instituto Iluminar, que é onde nós damos nossos cursos de meditação, de inteligência emocional, e onde semanalmente as pessoas que fazem esses cursos vêm praticar meditação. E por que eu falei que fazia questão de incluir isso na minha abertura? É porque ao ensinar inglês com uma pegada, com uma responsabilidade e toda uma pegada voltada para a educação do ser humano como um todo, não só dar a esses seres humanos a habilitação de se comunicarem em línguas estrangeiras, mas que o que fosse ensinado tivesse a ver com o desenvolvimento psicológico, espiritual, cultural dessas crianças, jovens e adultos. E devido a essa pegada, uma vez alguns pais foram à minha sala e perguntaram: vem cá, por que vocês não abraçam logo essa vocação e abrem uma escola de educação básica? Porque nós achamos que vocês não ensinam só inglês. Vocês não ensinam para a vida, vocês ensinam com a vida, e isso nos interessa muito. Foi daí que surgiu a ideia de abrirmos, há 22 anos, o COC. O COC hoje funciona no mesmo prédio que funcionam as 2 faculdades, e o Iluminar, que é um instituto que trabalha com desenvolvimento humano, tem a sua sede separada. E este ano, em especial, o programa Vivendo Valores de nossa escola está com uma caracterização bem especial mesmo, ao longo desses anos todos. Porque, como todo mundo tem acompanhado, a humanidade está atravessando uma fase turbulenta. Isso aí é uma coisa comum e não é só localizada, não é só no Brasil, não é só aqui em São Luís, no Maranhão, o mundo inteiro hoje atravessa uma turbulência psicossocial muito forte, um aumento exponencial de ansiedade, um aumento exponencial de depressão, uma atmosfera de incerteza, de insegurança, de instabilidade muito grande. E nós criamos um programa de saúde emocional na escola e o escolhido, o material didático, o conteúdo escolhido para ser a base para tudo que fizéssemos na área de saúde emocional é o Vive. Os professores foram capacitados pelo Paulinho, eu continuo na manutenção dessa capacitação e as aulas começam com um valor humano, cada mês nós temos um valor, e desse valor, do trabalho desse valor, a gente chega até as relações humanas, onde está o fulcro dos grandes problemas socioemocionais. As pessoas estão com dificuldade de se relacionar, não só com os outros, mas consigo mesmas. De modo que o SEI COC, o nosso COC hoje, não digo que resolva, mas encara, enfrenta, atravessa essa turbulência com vários recursos. E o principal deles é exatamente essa preocupação com o bem-estar, inicialmente o bem-estar espiritual, o bem-estar mental, para que daí se trabalhe gestão das emoções e outras coisas. E estamos indo bem. A ideia é de aumentar cada vez mais esta frequência de aulas, que inclusive, diga-se de passagem, é algo que não é feito só com alunos. Há um trabalho também com os colaboradores, professores, funcionários, e acredito que, embora não possamos dizer que isso é uma panaceia, que isso resolve os problemas, mas podemos dizer sim que uma das forças da nossa escola, uma das coisas que nos realiza, que mais nos dá satisfação de estarmos cumprindo nosso dever
nosso papel social como educadores, é de que não estamos educando só para as ciências, estamos educando para a consciência. E é assim que estamos trabalhando. Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar de início, essa gratidão e, ao mesmo tempo, esse compromisso que cada vez que a gente fala nele, a gente redobra o entusiasmo para continuar. É isso aí, Paulinho. Obrigado, Cidinho. Eu acompanho, né, não o cotidiano, obviamente, porque moramos em cidades diferentes, distantes, mas assim, eu acompanho pelas redes sociais, acompanho quando, às vezes, a TV São Luís e quando nós não nos comunicamos. Eu me lembro, uma vez, na verdade, em 1990 2009, aliás, eu organizei um livro junto com Raimundo Nonato Júnior sobre educação e valores no Brasil a partir das experiências do Vivo. E você escreveu um artigo com experiências incríveis, né? Que eu penso que eram os artigos mais inspiradores do livro e com exemplos que outras escolas poderiam seguir. Dentre dessas experiências que você compartilhou, eu lembro de duas coisas agora. Uma é que você fazia práticas meditativas com os estudantes numa quadra, basicamente todos os estudantes, né? Eventualmente. E outra, isso para você trabalhar a questão da concentração, da escuta, da espiritualidade, das virtudes dos estudantes. E uma outra que você narra nesse texto é um trabalho que você fez com os estudantes mais adultos em uma território indígena, né? Uma etnia indígena. Eu queria saber que importância você dá para práticas como essas, né? Para a formação humana desses estudantes, para que possam conviver, possam ser mais centrados espiritualmente, em termos de seus valores e virtudes, para que possam conviver com um mundo tão diverso, né? Porque muitas vezes os nossos jovens, nossas crianças, sabem, por exemplo, que existem povos indígenas, né? Mas a distância entre a informação que você tem em sala de aula e o conhecimento de fato é muito amplo, né? Assim, práticas como essa, sobretudo essa do povo indígena, né? Da etnia indígena, como você avalia para ah, uma educação que contribua para a convivência humana, né? E aqui relembrando um daqueles pontos do Jacques Delors, né? Do relatório da Unesco para a educação do século XXI. Eu agradeço muito a sua pergunta, as suas duas perguntas, Paulo, porque realmente o início do Vivendo Valores na escola em 2001, 2002, 2003, a escola foi fundada em 2001, em 2003 a gente já estava com valores humanos implantados. Não lembro bem na época quem era que cuidava disso no Nordeste, ou era alguém do Rio de Janeiro que veio para cá para treinar as pessoas, enfim. Depois você veio mais vezes. Mas o início foi marcante demais, porque nós levávamos todos os meses nós tínhamos um valor, como preconiza a própria metodologia do programa. Todo mês, hoje a gente faz a cada 15 dias. Mas naquela época era a cada mês um valor. E a gente fazia toda uma campanha, colocava os outdoors, colocava exercícios para casas que envolviam os pais. E essa da quadra, ela foi uma experiência riquíssima, que ainda hoje se faz. Eu me lembro que a foto mais marcante da história do Vivendo Valores em nossa escola foi quando trabalhamos o Valor Amor, onde todas as crianças estavam em meditação, todas as crianças e também os jovens de ensino fundamental maior e médio, estavam lá sentadinhos na quadra, muitos em posição de lótus, meditando
e a meditação que a gente tem do próprio programa era o amor. E alguém veio declamar enquanto eles meditavam, no final da meditação, e aquilo foi muito marcante, porque os filhos todos chegaram em casa contando, e os pais depois me ligaram, me procuraram para saber. Chegou a um ponto que teve uma época que fazíamos as meditações com os pais também na escola. E hoje fazemos na Escola de Paz. Nós temos reuniões de pais mensalmente e a meditação faz parte também. E o que tem a ver isso, sobretudo hoje em dia, com a formação, com o presente e o futuro da própria humanidade, sem querer ser arrogante, sem querer ser exagerado. Mas aquela velha história, né? Como diz o filósofo, quando se salva um homem, se salva a humanidade. Quando se condena um homem, se condena a humanidade. Por que eu acredito que isso tem a ver com a humanidade? Que contribua com a humanidade? Porque a nossa humanidade, por alguma razão, desenvolveu-se muito para fora, sobretudo o Ocidente. O Oriente teve uma outra vertente, se orientou mais para dentro, e nós mais para fora. Ou seja, por que as coisas acontecem de fora para dentro? Já o Oriente, por que as coisas acontecem de dentro para fora? Nenhum é mais importante do que o outro, porque a essência e a aparência se completam. O espírito, na minha visão, precisa do corpo para se manifestar, mas o corpo espelha o que o espírito sente. Então, essa quantidade imensa de informações, de descobertas, aumentou bastante as descobertas científicas e que, com certeza, são extremamente válidas. O progresso científico, sem nenhuma dúvida, é extremamente necessário, válido e faz parte da vida das pessoas. Mas, em alguns momentos, sobrou ciência, Paulinho, e faltou consciência. Na minha visão humilde, é mais ou menos isso. Sobra ciência e falta consciência. Não adianta muito a gente ter um progresso tecnológico e ter uma regressão, uma involução no sentido mental, espiritual e tudo mais. E quando nós trouxemos, como foi que fizemos essa experiência com os indígenas, que é outra coisa marcante? E por que fizemos isso? Porque a realidade que nós vivemos é cada vez mais de desfronteirização. Não há mais borda entre as cidades, os estados, os países, nem bordas físicas, nem bordas sociais. Hoje todo mundo tem acesso a todo mundo. E aí, conhecer o outro, conhecer-se e conhecer o outro, são pontos básicos para um mínimo de garantia de que as relações são relações sadias, construtivas. Então, essa diversidade que o mundo antigamente sempre existiu, a diversidade racial, entre aspas, e no fundo, nós somos a mesma essência, né? Espiritual, mas a diversidade sempre existiu, em todos os sentidos. Só que agora todo mundo tem acesso a essa diversidade. E com isso aumentam os conflitos, óbvio, porque as coisas são diferentes. Por isso eu diria que nunca na história da humanidade precisamos tanto de ter um equilíbrio emocional, espiritual, para nos relacionarmos primeiramente conosco mesmos e com os outros. Mas naquela época, 20 anos atrás, quando trouxemos foram vários índios de uma tribo. Aqui no Maranhão tem uma região que tem várias tribos indígenas. Nós trouxemos para que eles dessem aulas para os nossos alunos, né? Foi um dia do índio. A gente disse, olha, quem vai dar aula hoje são os índios. Né? E eles deram aula e depois eles foram para a quadra para participar da meditação. E é impressionante como a essência espiritual, ela transcende qualquer fronteira, qualquer idioma,
qualquer raça, qualquer cor, qualquer credo. A essência espiritual, que na minha visão é uma essência da ética do universo. Para mim, a espiritualidade é a ética do universo, que está dentro de nós e que nós estamos dentro dela. O universo dentro da gente e a gente dentro deles. Essa essência é igual e as pessoas às vezes teimam em achar que é diferente. Diferentes são as manifestações, diferente é o corpo físico, diferentes são as culturas, as instituições, a família, mas a essência do equilíbrio da história da humanidade reside numa mesma substância, que são as qualidades inatas da alma. As qualidades inatas da alma, que são comuns a todos os seres humanos, e eu até diria mais, a todos os seres vivos. Há uma ética, há uma essência, e esta essência é trabalhada em cima de valores. Tá? Amor, pureza, verdade, serenidade, são valores que, a partir deles, derivam as outras virtudes e valores humanos, que, lamentavelmente, eu sinto que estão em falta. Em outras palavras, o mundo deveria usar mais o Vivendo Valores, assim como outras coisas que são usadas e que contribuem. Portanto, enfim, se tivesse aqui, se me deixar falar, eu vou falar 3, 4, 5 horas ou mais sobre os benefícios do Vivendo Valores e sobre a paz, sobretudo a paz que ele nos traz ao trabalharmos com ele. É o tipo da coisa que não faz bem só para os alunos, não é uma coisa que você doa, não, é uma coisa que você integra. Ao trabalhar o Vivendo Valores, ao estudar, ao ler programas de valores humanos, a gente também se recicla, se melhora. Tem um hino de uma igreja que diz que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Vive, para mim, é isto. Fica sempre um pouco de aprendizado, de sentimento, de crescimento espiritual quando a gente trabalha com o Vive. E assim nós vamos vivendo. A nossa escola se orgulha de ser uma das escolas que usa esse programa e a gente só tem a recomendar e a agradecer a organização do programa. Ah, que legal, Cidinho. Você falou duas coisas que estão conectadas com a próxima questão para nós discutirmos, né? Você falou de um equilíbrio entre ciência e consciência, né? Que a gente vive nessa perspectiva racional de que o educar é apenas a, a questão do fazer, né? Do aprender a aprender, do aprender a fazer, mais uma vez retomando os pontos do Jacques Delors, e a gente esquece dos outros dois, né, saberes, que é o aprender a conviver e o aprender a ser. Eu acho que esses dois estão essencialmente na alma do Vive, né? Aprender a conviver, que eu penso que é uma dos nossos maiores desafios. Num mundo tão diverso, tão globalizado, a convivência com a diversidade é algo que nos coloca como um grande desafio, e, sobretudo, como educadores em sala de aula. E eu acho que esse exemplo de convidar uma etnia indígena para dar uma aula para crianças, para jovens, né, é um exemplo incrível de inspirar os nossos jovens a aprender a conviver com as diferenças, né? E a questão da consciência, né, é outro ponto seminal do Vivendo Valores, né? Que a educação deve ensinar a crianças e jovens a viver suas virtudes, tá? Em todos os aspectos, todos os campos da sociedade.
Então, e isso conecta-se com o que eu vou perguntar para você, né? Na verdade, é uma colocação para nós dois, né? É que eu e você trabalhamos com jovens em duas realidades diferentes, né? Eu trabalho na escola pública, como eu já disse, com jovens cujas idades vão de 14 ao, no máximo, 20 anos, quando eles terminam o ensino médio, mas, em geral, é de 14 a 18, é isso. E com jovens que vêm de diferentes classes sociais, né? E que tem uma certa diversidade na escola, tá? Uma certa diversidade, não tanto social, mas eu vejo assim um pouco na cultura, nos aspectos ideológicos, comportamentais, e extremamente marcado por essa vida digital que todos vivemos, sobretudo os jovens, né? E você que tem uma realidade que você mesmo já falou, e eu perguntaria, como você vê o desafio de educar em valores humanos no seio de uma sociedade multicultural, globalizada e digital? A resposta está na ponta da língua. É o valor cooperação que faz parte dos valores do Vivendo Valores. Cooperação no sentido mais profundo da palavra. Da mesma forma que nós trouxemos uma vez uma comunidade indígena para dar aula e viver conosco uma manhã de aprendizagens e ensinamentos, porque foi uma grande troca, nós trouxemos também os garis uma vez. Todos os meses, quando tem um valor, a gente faz alguma coisa especial. Atualmente, a gente faz uma vez por mês, mas trabalhamos 2 valores por mês. A cada 15 dias, trabalhamos um. Mas na época que estávamos com um valor por mês, quando começamos, nós trouxemos os garis, o pessoal que trabalha na limpeza das ruas. Eu fui até a companhia lá da prefeitura e trouxe esses garis para darem aulas. E as pessoas ficavam se perguntando o que eles vão dar, que aula vão dar para a gente. Era que o valor era cooperação. E quando eu convidei os garis, eles perguntaram, mas nós não somos professores. E eu falei, vocês são professores sim, todos nós somos professores de vida, todos nós temos uma vida de aprendizado. A questão é que a gente tem a ideia de que professor e de que aluno é só aquele que ensina ou que estuda. Professor é todo mundo que vive conscientemente, que vive sabendo da sua responsabilidade com o todo. Isso é ser professor. Então vocês vão lá só para uma coisa, falem da vida de vocês. A vida de vocês é um livro, as vidas de vocês são livros. Ainda mais que a escola é particular, e é uma escola, por ser particular, tem um nível socioeconômico diferente das escolas públicas, e essa turma da escola particular, de um modo geral, não tem muito acesso e às vezes nem discute em casa essa questão do papel da... Hoje em dia até melhorou um pouco a questão da coleta seletiva do lixo, essas coisas. E eles foram lá contar para os alunos como é que eram suas vidas. E você não tem ideia de como isso repercutiu na mudança. E o valor era a cooperação. Então eu respondo essa pergunta sua da diversidade falando de cooperação. Cooperação no sentido mais profundo da palavra. O valor cooperação que nós trabalhamos na nossa escola tem um viés, tem uma ligação muito íntima com a derrubada da falácia, da ilusão de que nós somos separados. Se alguém me perguntar qual é hoje o maior erro da humanidade, se é que eu posso chamar de erro, né? Porque tudo está caminhando de acordo com o que é para ser caminhado, para que as pessoas aprendam e a gente evolua. Mas é uma ilusão, é uma falácia, para mim, é uma das maiores mazelas, uma das maiores causas de sofrimentos desnecessários. Eu costumo dizer que há os sofrimentos que fazem parte do crescimento, mas há uma porção de sofrimentos desnecessários. E um deles, para mim, é esta ilusão que nós podemos alimentar, que nós alimentamos, de que a gente é separado. Nós não somos separados. Nós somos compostos. Primeiro, nós somos irmãos em espírito. Nós somos da mesma energia, da mesma essência.
Todos nós somos filhos de um ser supremo que nos criou, que nos inventou, que nos colocou na vida material a partir de uma vida espiritual. E essa possibilidade de que nós sejamos, que eu seja eu e o Paulinho seja o Paulinho, é uma falácia. Eu e o Paulinho estamos intrinsecamente ligados. Se quisermos falar da física quântica, somos ligados atomicamente, porque somos compostos dos mesmos átomos e os átomos não têm fronteira. Mas se quisermos falar no sentido espiritual, nós vamos nos lembrar que a energia é a mesma. Que o bem que eu faço para o Paulinho, eu faço para mim. Que o mal que eu faço para mim, eu faço para o Paulinho e vice-versa. E essa coisa só pode ser quebrada a partir de um valor chamado cooperação. Então, essas classes sociais diferentes, socioeconômicas diferentes, que os sistemas culturais diversos do mundo, por caminhos dos mais diversos, pelas razões das mais diversas historicamente feitas, elas trouxeram, sim, avanços, contrastes, conflitos, os que foram aproveitados foram razões de crescimento. Mas todas as vezes que esse encontro, este enfrentamento dialético da diversidade é baseado na pseudo-separação, porque é impossível separar, é uma dicotomia impossível, não existe essa separação. Toda vez que isso acontece, a gente sofre desnecessariamente. Então, sim, são realidades diferentes, mas, ao mesmo tempo, o ser é o mesmo. E esta igualdade espiritual precisa ser cantada, precisa ser decantada, precisa ser divulgada, precisa ser, sobretudo, vivida. E aí eu quero aproveitar para falar da beleza que é o nome Vivendo Valores. Eu quero falar um pouquinho, dentro desse mesmo assunto, se você me permite, colocar um pouquinho da coisa que me apaixona no nome, Living Values. Eu conheci o Vivendo Valores em inglês. Quando eu conheci na Índia. E o livro primeiro que eu pus à mão era Living Values. Vivendo valores. E não ensinando, admirando, valorizando. Não, vivendo valores. Por quê? Porque não é uma questão de ciência, é uma questão de consciência. Então, as práticas, os livros, o material, a metodologia do Vive é uma metodologia extremamente ligada à vida. O que você aprende ali, você pode fazer e praticar. E aí, como você muito bem colocou, fazer sem ser é mecânico. Ser sem fazer é idealista. Essa junção do ser para fazer, ou do fazer sendo, talvez seja um dos caminhos mais belos da evolução espiritual da gente. E o Vivendo Valores trabalha com isso, dessa forma. Nossa escola trabalha desta forma. Tenta. Eu digo tenta porque nem sempre nós conseguimos. Nós sabemos, você como professor sabe o quanto é difícil, tanto na escola particular como na escola pública, porque as seduções, as provocações exógenas, aquelas que vêm de fora para dentro, são muito sedutoras. Muito sedutoras. É muito mais sedutor ter um artefato tecnológico novo do que ter um comportamento novo. Por quê? Porque o comportamento novo, além de ser trabalhoso para ser conseguido, e você não pode comprar na loja, o comportamento novo exige uma dedicação, um desprendimento, uma decisão, uma determinação. E o aparelho novo nem sempre. Então, essa neofilia, esta paixão pelo novo tecnológico, que tem o seu lugar, é bom e tudo mais, ela termina prejudicando a essência. Há um psicólogo americano chamado Carl Rogers, famoso para quem é professor, para quem é pedagogo,
que tem uma frase emblemática em relação a isso. Ele disse que o esforço para a aparência mina a essência. Então, nós ainda nos esforçamos mais para valorizar a aparência do que a essência. As duas coisas são importantes. A natureza é bela, as flores são belas, a natureza é bela. Então, ser belo fisicamente faz parte da beleza da criação. Mas ser belo só por fora e não ser belo por dentro é um dos desvios mais prejudiciais ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Eu posso dizer isso sem nenhum medo, sem nenhum prurido de estar dizendo, colocando aqui uma hipótese, não é bem uma regra, mas é um princípio. É um princípio no qual a educação, que tem como principal meta a libertação ou a relibertação, porque nós nascemos livres, depois nós nos aprisionamos. Ou nós nos deixamos aprisionar, ou nós aprisionamos os outros. Mas nós nascemos livres. Enquanto alma, nós somos totalmente livres. Só que as relações sociais caminham em outra direção de um modo geral. Em outras palavras, vou repetir o que eu disse no primeiro bloco aí de perguntas. Famílias, escolas, instituições, todos nós estamos precisando rever, reviver, retomar essas condições inatas que nós nem precisamos aprender. Estão lá dentro, estão apagadinhas, estão empoeiradas, mas todos esses valores, amor, harmonia, cooperação, esperança, pureza, verdade, está tudo lá dentro. É um DNA espiritual que todos nós temos. E o Vivendo Valores, assim como várias outras iniciativas que a gente sabe que existem de outros programas, de outras, né, fazem em prol de uma evolução real da humanidade. Muito bem, Cidinho. Obrigado. E você falou uma coisa muito interessante, né, que a, a questão do aprendizado de valores, ele, né, não está necessariamente relacionado às questões sociais, né, de classe social. Que as escolas sejam, quais sejam a sua natureza, né, elas têm essa necessidade e os estudantes precisam disso, né? A vivência do amor, do respeito, da cooperação, da gentileza é uma carência de todos nós humanos, como você deixou isso claro na sua narrativa. O Vive, um dos princípios do Vive diz que toda criança, todo jovem se porta com valores e aprendem sobre esses valores e os põem em prática em suas vidas quando lhes são dadas oportunidades. E eu acredito que as escolas, a educação, o currículo tem muito espaço ainda a abrir para que uma educação em valor, baseada em valores, ela possa fazer parte, não eventualmente, ou não somente quando houver uma necessidade, um chamado do tempo, como nós passamos recentemente pela pandemia, né? Que muita gente começou a falar disso, a necessidade de cuidar das pessoas, enfim. E essa educação fundamentada em valores, que eu sinto que ainda deixa muito a desejar na maioria das escolas, e que, embora o currículo, os documentos, as leis mais recentes da educação brasileira, como a própria Base Nacional Comum Curricular, deixa isso claro, né? A sair do papel, do documento para a prática de sala de aula ainda é um desafio. Até a nossa própria formação como para ser professor, né, nas universidades, elas deixam muito a desejar ainda esse aspecto. E nós estamos já nos aproximando do tempo,
E eu gostaria de colocar para você uma última questão que me veio à mente agora, que eu lembrei que você colabora com um livro que eu e a professora Núbia Hibner, que faz parte do grupo de coordenação do Vivendo Valores no Brasil, estamos organizando e que sairá ainda esse ano com artigos de experiência de educadores de várias partes do Brasil. E eu lembro que o seu texto fala de resiliência, né? E eu acredito que seja uma das questões que você vem investigando para o seu doutorado. Eu queria saber como, claro que você já deu muitas pistas nesse sentido. Como você acha que a educação fundamentada em valores contribui para criar essa resiliência? E aí a gente pode pensar em resiliência de muitos aspectos, né? Por exemplo, a saber lidar com o porvir, com as incertezas do futuro, com as ameaças que a gente vem a nós, questões de guerras, questões ambientais, questões sociais, né? A resiliência de aprender a lidar com os nossos próprios desafios internos, né? Como a educação fundamentada em valores fortalece essa resiliência em crianças e jovens para que eles possam lidar tanto com seu mundo interior quanto com aquilo que está externo a si, que embora as duas coisas não estejam separadas. Como você observa isso? É uma pergunta extremamente rica, extremamente importante, porque acredito que estejamos realmente vivendo um momento que chama muito por resiliência, que exige muito resiliência. Primeiro, por causa da velocidade das mudanças. Antigamente, as coisas demoravam mais a mudar, porque também as informações chegavam mais demoradamente. Então, lembro que quando Abraham Lincoln foi assassinado nos Estados Unidos, a Europa demorou 14 dias para saber. Hoje acontece alguma coisa lá na China e a gente sabe aqui num smartwatch no relógio agora que acabou de acontecer. E a informação, quer vinda de fora para dentro, quer vinda de dentro para fora, a informação é primeiro movimento que nos move, é a informação. Ou a gente faz alguma coisa ou não faz, ou faz de conta que não existe. Mas a gente faz algum movimento. Se a gente cala, está fazendo movimento. Se a gente faz, está fazendo movimento. Se a gente não faz, está fazendo movimento. Só que a vida voltada para valores mais materiais nos levou à ilusão de que a gente pode controlar. Controlar as coisas, controlar o presente, controlar o futuro. Tem gente não. Eu também estou nessa. Aqui e acolá eu me pego nessa. A gente às vezes quer controlar o passado. A gente diz assim às vezes, mas puxa vida, foi isso que você fez? Se eu tivesse lá, eu tinha feito aquilo. A gente quer controlar o futuro. A gente faz as coisas na expectativa de controlar o futuro. E essa necessidade de controle, que é justamente a necessidade de segurança, que vem do medo. A humanidade, no sentido antropológico, é uma humanidade que vem do medo. Por quê? Porque a sobrevivência no passado era uma coisa muito mais difícil. As pessoas, né, mesmo antes da fase coletor e caçador, a humanidade, conta a antropologia evolutiva, que a humanidade passou por momentos muito mais difíceis de sobrevivência. Então, o medo é uma coisa, é uma herança que nós temos e que tem o seu lado bom, porque se não fosse o medo, nós não nos protegíamos, nós não evitaríamos certas coisas. Mas o medo é mal utilizado, o medo em exagero faz com que a gente queira ter controle. É uma ilusão, é uma tentativa vã.
A gente não tem controle de nada. O que a gente pode fazer é plantar. Mas o resultado, a colheita, a gente não tem controle sobre ela. Por quê? Porque existe uma inteligência universal, existe uma luz suprema, uma inteligência, uma existência, existe um Criador que tem a arquitetura de tudo isso. Então a gente pode se descobrir nessa arquitetura e pode seguir de forma harmônica. Quando eu estou harmônico com o universo, eu estou harmônico comigo e estou harmônico com você. A harmonia não significa sem problemas, sem sofrimento. A harmonia significa eu estou compreendendo, eu sei qual é o meu sentido de vida. Eu sei qual é a minha missão, eu estou cumprindo o meu papel e estou procurando ler o que o universo me diz e estou dizendo para o universo certas coisas. O resultado disso, às vezes, é que a gente, quando leva um tombo, a gente amaldiçoa, a gente fica com raiva, a gente reclama, a gente se lastima, a gente culpa o mundo, a gente culpa a gente, e a gente não pergunta para esse tombo o que foi que ele veio nos ensinar. A melhor definição de resiliência que eu conheço, eu estudo, resiliência realmente está na minha pesquisa de doutorado. Mas a melhor, eu já vi tantas diversas maneiras de definição de resiliência, mas a melhor delas é: resiliência é cair para frente. Acho isso lindo. Ser resiliente é cair para frente. Ou seja, eu caio, eu levo tombo, mas quando eu levanto, eu estou melhor. A ideia da resiliência, todo mundo sabe que ela vem da física, né? De um corpo que, ao receber a ação do calor, quando tira o calor, aquele corpo volta ao que era antes. E a psicologia tomou emprestado esse conceito para dizer, no ser humano, nos seres vivos, a ideia de que você não só volte ao que era antes, depois de cessado o efeito que causava dor, sofrimento, é voltar melhor do que era. Agora, como é que isso pode ser ensinado? Como é que pode ser educado? Como é que pode ser trabalhado? Métodos como Vivendo Valores, e há outros, repito, trabalham isso de maneira que a pessoa perceba que ela tem um papel, tem desafios, e que esses desafios fazem parte do amalgamar do seu desenvolvimento. Que os problemas, eu costumo dizer, quando o problema bater na sua porta, quando o sofrimento bater na sua porta, abra e diga, olá, seu problema, olá, seu sofrimento, entre, tome um cafezinho aqui comigo. Mas antes me diga uma coisa, a que você veio? Qual é a sua função aqui? Para fazer isso, eu preciso estar com serenidade, com a alma tranquila. E a meditação, a Raja Yoga, que é uma coisa que nós praticamos muito aqui no Iluminar e na escola, e eu pratico desde que fui à Índia pela Brahma Kumaris, nunca deixei de praticar Raja Yoga e outros tipos de meditação, nos provê isso. É somente na calmaria, é somente na paz espiritual que a gente consegue ver isso, enxergar que as atribulações da vida fazem parte dela. Se a vida não tivesse atribulações, turbulências, seria muito chata, extremamente chata e infrutífera. Shakespeare, eu vou citar agora Shakespeare, no seu livro, no seu romance do Rei Lear, que no final, quando o rei está morrendo, a filha diz para ele, papai, eu te odeio porque tu ficaste velho, mas não ficaste sábio. E nós temos um outro pensamento, dessa vez de um brasileiro, do poeta Mário Quintana, que diz, envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. Uhum.
Então, essa escolha de que eu estou vivendo, eu vou, por mais que eu faça, eu vou encontrar desafios. E esses desafios estão ali para nos fortalecer, não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Eu caio, mas eu caio para frente. E como é que a escola pode fazer isso? É trabalhando justamente os problemas, os fracassos. Na escola a gente foca muito no pai quer saber que o menino tirou nota boa. O pai vem cobrar de que ele ficou reprovado, coisa parecida. E às vezes foi a melhor coisa que aconteceu, foi o menino ter ficado reprovado. Às vezes. Por quê? Porque precisava desta queda para valorizar os próximos anos. Enfim, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional são provocações que a humanidade nos traz, que o universo nos traz, para que nós cresçamos. Infelizmente, vivemos numa situação que eles têm hoje uma sigla chamada BANI, né? BANI de B de brittled, despedaçado, A de anxious, de ansioso, N de não linear, e I de incompreensível. O mundo de hoje é BANI, é despedaçado, é desmantelado, é desmantelado. Ele é não linear, porque as coisas não são eu faço isso, vou ter aquilo. Ele é ansioso, a humanidade aumentou em 48% o consumo de ansiolíticos. E ele é incompreensível, por quê? Porque as coisas são ambivalentes. O bom não é mais bom em si, ele é um bom que tem um lado ruim. O ruim não é mais ruim em si, ele tem um lado que é bom. E essa compreensão é que provê uma postura perante os problemas que nos dá resiliência. Eu sou apaixonado pela questão da resiliência, porque eu ser hoje melhor do que eu fui ontem é minha meta. Eu ser ano que vem melhor do que eu fui ano passado é a minha meta, é o meu sentido de vida. Eu imagino, eu entendo que eu estou aqui para atravessar isso, para envelhecer sim, mas para amadurecer como escolha. Envelhecer não tem jeito, meu amigo. Envelhecer fisicamente, vamos ter que envelhecer todos, graças a Deus. Agora, amadurecer é uma questão de eu escolher. E a escola e a família precisam tocar nessa ferida, precisam tocar nesse ponto com seus filhos, precisam conversar sobre isso. E mais do que isso, precisam experimentar, experienciar, promover oportunidades para que os alunos e os filhos vivam, conversem sobre isso e vivam, e reflitam e melhorem a sua postura perante a vida. Você viu? Eu me empolguei pra caramba, porque esse assunto é Se diga. apaixonante. Então, nós temos aqui umas colocações no bate-papo, eu vou falar todas e aí você pega no bloco, tá? Porque o nosso tempo já está corridinho, tá? Então, a Leni Faria, ela, ela pergunta, Cidinho, como você vê a espiritualidade atuando nos dias de hoje? A Maria Luísa, que eu acho que é de Vale do Capão, na Chapada Diamantina, fala que a conversa está muito luminosa, agradece. A Núbia Hibner, ela pergunta como é a inteligência artificial cada vez mais presente no processo educacional, como você acredita que ficará a relação professor-aluno e a preservação dos valores humanos? Então, a A Eliane de Olinda diz que está excelente a palestra. A Poliana Vilela, como podemos auxiliar as nossas crianças e jovens a esse despertar de consciência, função social no mundo, desde cedo, já que não detém ainda certo grau de maturidade? E obrigada. Então, a Giselda, maravilhosa palestra, muita luz e gratidão. Então, Cidinho, foi aí um bocado de coisa, não sei se deu para você pegar a essência, né? E para responder o bloco. Eu vou começar com a Leni. Desculpa tanto a Leni como as outras pessoas,
porque não teremos tempo realmente de nos delongar nas ricas respostas, perguntas que foram feitas. E agradeço também as pessoas que simplesmente se expressaram dizendo que estão gostando. Fico feliz que esteja acontecendo isso. Agora, a Leni pergunta como é que eu vejo a espiritualidade atuando nos dias de hoje. Primeiramente, Leni, eu vejo como sendo uma grande confusão do que é espiritualidade. As pessoas sempre ligam espiritualidade, de um modo geral, espiritualidade à religião. E espiritualidade, na minha visão, não é necessariamente religião. Espiritualidade é, sim, um guarda-chuva debaixo do qual tem linhas religiosas. As religiões talvez sejam métodos para materializar, digamos assim, as religiões, a espiritualidade. Mas a espiritualidade, na sua verdadeira essência, tem a ver com o sentido de vida, sentido do universo, sentido da inteligência divina, sentido da criação, sentido da ética do universo. Eu nunca vou, quer dizer, nunca, é exagero dizer que eu nunca vou deixar de acreditar, mas há muito tempo que eu acredito piamente de que a ética do universo é que mantém o universo funcionando. Os seres humanos podem até se arrebentar e tudo mais, mas a ética do universo está sempre organizando, e esta ética do universo está dentro da gente. As leis que regem o universo, Leni, são as mesmas que regem a gente, as mesmas. Agora, na hora que a gente através de coisas como a meditação, a contemplação da natureza, essas coisas todas podem nos levar a tocar na espiritualidade, a perceber, a sentir a espiritualidade. E a espiritualidade está confundida, ela está mal entendida, ela está mal vivida. Primeiro porque existe uma busca uma luta ferrenha aí, né, o valor da materialidade, que eu não tiro o valor da materialidade, mas a supremacia da materialidade sobre a espiritualidade é uma inversão de valores, já que estamos falando de valores. Mas no instante em que a gente vê a espiritualidade como sentido, como propósito de vida, como compatibilidade com esta ética do universo, a gente está sendo espiritualizado. E aí, se você perguntar para mim como é que você sabe disso, eu não sei, eu sinto. E eu acho que todas as pessoas sentem. Quando você está em paz consigo mesmo, você está ligado na paz do universo. E, mais uma vez, a meditação pode nos ajudar nesse sentido. Agora, a Núbia faz uma pergunta extremamente complexa, que precisaria de mais tempo, mas eu não posso deixar de dizer alguma coisa sobre inteligência artificial. Até porque, nesse momento, inclusive, minha escola estuda muito isso. Aliás, é um debate, né? É um debate odierno, é um debate contemporâneo no mundo inteiro, né? A inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, como todos os outros meios tecnológicos, tem o seu valor, tem o seu papel, é importante, é necessário, etc, etc, etc. Desde que ela se mantenha como meio e não como um fim. Outro dia eu assisti um debate na TV Cultura, onde, não me lembro agora quem foi, o filósofo, o pensador, não sei se era psicólogo, psicanalista, que disse: o importante da inteligência artificial não é a resposta que ela dá às perguntas, mas é a pergunta que se faz. E se as pessoas não estão acostumadas a fazer perguntas, com certeza elas vão desviar a finalidade da inteligência artificial, que seria um meio, é como uma enciclopédia. O que eu penso hoje? Da onde veio o que eu penso hoje? De leituras, de estudos ou coisas parecidas. Agora, se eu fiz a pergunta certa, construtiva, eu vou pegar o que diz a enciclopédia, o que dizia a enciclopédia lá dos meus tempos de juventude, o que diz o Google, e, dependendo da minha pergunta, eu vou adequar isso à minha visão de vida. O problema é o Ctrl+C, Ctrl+V. Você sabe do que eu estou falando, né? Não é uma pergunta, não basta perguntar para a inteligência artificial
quais são os principais eventos que caracterizaram o movimento renascentista da humanidade? Isso aí está também no Google, vai dizer isso assim, acessado. Mas a pergunta seria: que comparação se faz entre esses valores, esses momentos, e o dia de hoje? E aquilo se apresentado para mim, e o que eu tenho a dizer sobre essa resposta? Então, inteligência artificial como meio é muito bem-vinda. Como fim em si mesmo é a mesma coisa de tecnologia. Tecnologia que deixa de existir enquanto meio para ser fim, complica. E por último, tem mais um comentário: como podemos, acho que da Poliana, como podemos auxiliar as nossas crianças e jovens a esse despertar da consciência, a função social neste mundo desde cedo, já que não detém certo grau de maturidade e tudo mais. Olha, Poliana, o Jean Piaget, um dos minhas fontes de pesquisa sobre a infância, e ele, indubitavelmente, é um ícone, né, do estudo sobre o desenvolvimento da inteligência da criança. O Jean Piaget dizia que a gente pode falar com a criança sobre qualquer assunto, não importa a idade, desde que a gente use a linguagem, e aqui a linguagem não é só a fala, a linguagem dela. Então, na hora que você, de alguma forma, se conecta com a criança através do amor, mais um valor do Vivendo Valores, meu amigo Paulinho. O amor não no sentido amor de uma pessoa por outra, mas no sentido da sua essência universal, que é a célula, a ética do universo é sustentada por este amor. Na hora que você tem este amor, não é este apego, não é este apego, mas este amor à criança, você consegue influenciar. Primeiro, pelo seu próprio comportamento. A criança vê, a criança faz. E a escola e a família precisam se olhar antes de querer ensinar. Tem um ditado chinês que diz assim: antes de você querer modificar o mundo, dê 5 voltinhas na sua casa. Dá 5 voltinhas na sua casa. Antes de querer ensinar a criança ou ao jovem qualquer coisa, dá uma olhada no seu comportamento, porque ele fala muito mais alto do que suas palavras. Mas eu louvo você pela pergunta, porque essas coisas têm que ser trabalhadas desde o início, que é quando a personalidade da criança se forma para adulto. E aqui tem uma frase que diz que me conheceu na Índia e está agradecendo, e eu fico feliz. Eu, inclusive, deveria ter voltado à Índia esse ano, não pude, mas em breve eu voltarei, se Deus quiser. Paulinho, acho que eu respondi algumas das perguntas que estavam aqui. Procurei correr para ver se dava. Sim. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu gostaria só que o Cidinho fizesse suas considerações finais, para que nós possamos fazer um minutinho de meditação e encerrarmos o programa. Em nome da Brahma Kumaris e do Vivendo Valores da Educação, gosto de agradecer por ter aceitado o convite, por ter vindo, por ter trazido tanto boas ideias, ideias instigantes, inspiradoras para todos nós, e será bem-vindo em outros momentos. As minhas considerações finais são só de gratidão, da mesma forma como eu comecei, eu também quero terminar. Eu acho que gratidão é um dos sentimentos mais poderosos que existe. Porque a gratidão é a materialização da cooperação. É a materialização da interdependência. Eu não existo sem você, você não existe sem mim. E a minha busca de harmonia com você significa o meu retorno à identidade espiritual de todos, que é uma só. Então, a gratidão para mim é esse combustível da cooperação, da harmonia, e, portanto, eu não posso terminar sem agradecer a vocês pela paciência de terem me escutado, agradecer a vocês pela paciência de terem me dado a oportunidade de me escutar. A gente se escuta muito quando fala,
E agradecer ao Paulinho e a Brahma Kumaris. Sempre é bom que se diga que a Brahma Kumaris não tem estado em nossa escola só vivendo valores ou coisa parecida. De vez em quando vem aqui a São Luís, a Mara. Sabe quem está em São Luís que chegou aqui hoje, Paulinho? A Patrícia. A Patrícia chegou, mandou um alô para mim, ela veio, ela está por aqui. E de vez em quando eles vão à escola, vêm no Instituto Luminar. A Brahma Kumaris é uma dessas coisas ótimas que tem acontecido na minha vida e serei eternamente grato. Espero ter outras oportunidades de conversar com vocês e saiba, Paulinho, que será sempre um convite muito bem-vindo fazer qualquer tipo de interação com você e com todas as pessoas que, como você, como a Brahma Kumaris, são otimistas e têm esperança de que o mundo realmente consiga melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, tanto vida material como vida espiritual, sobretudo. Muito obrigado. Vamos, Shanti. Imensa gratidão, Cidinho. A Eliane de Olinda disse que venha mais vezes, tá? Imensa gratidão a todos e acho que eu estava em conexão com o Cidinho porque eu pensei que ah, nós poderíamos fazer esse encerramento, né? E exatamente expressando a nossa gratidão, tá? Então, vamos silenciosamente expressar nossa gratidão por estarmos aqui, por existirmos, por compartilharmos ideias entusiasmantes, transformadoras. Nosso papel como educadores, que sejamos educadores de sala de aula, simplesmente por existirmos, sempre ensinamos algo a alguém. E no campo dos valores, das virtudes, nós somos professores e somos estudantes. Ensinamos e aprendemos com os outros. O nosso papel como estudante é aprender virtudes a partir dos nossos momentos de silêncio interno, de autopercepção, autorreflexão, quando entramos em contato com a energia de um ser supremo e quando enfrentamos as situações da vida que nos exigem praticar virtudes. E como estudantes, ao simplesmente viver nossas virtudes, nós ensinamos, inspiramos outros a viver valores, a viver virtudes. Que tenham uma boa noite de descanso e gratidão por terem vindo. Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos. Boa noite. Om Shanti.